O Ale, sobre essa história de perfil de elenco, de mudanças para a próxima temporada, como é que você analisa e espera que essas escolhas sejam feitas aí para o próximo ano? Para essa temporada, um perfil muito claro foi dado aos pedidos do Cuca, né? Com algumas decisões questionadas, com alguns jogadores escondidos por ele, também é verdade, né? Alguns subutilizados, em excesso inclusive, né? Ou pouco utilizados, né? Por escolhas do treinador anterior, que não está mais aí também, deixar de falar de Cuca também, mas é importante analisar o que foi o ano inteiro, né? Porque ele chegou até setembro no comando atleticano para um novo trabalho que recomeçou nesse momento. Como é que você analisa para o ano que vem essa história de perfil, hein, Ale? Porque certamente com o Sampaoli, que pegou um elenco e não teve como contratar agora, o Atlético certamente vai ter uma mudança impactante de perfil. O que você espera? É de fato elenco mais jovem, com menos peças experientes, com mais perfil de ambição, ou apostar ainda nos tais dos medalhões? Como é que você encara esse cenário para a próxima temporada, Ale? Infelizmente, o jogo é cada vez mais físico, né? Cada vez mais é ocupação de espaço, é a parte física aliada à parte tática e a parte técnica fica em segundo plano. A gente está com um monstro aqui, um atacante sensacional, maravilhoso, que é o Marques, que era um cara de velocidade, mas que evidentemente atacava melhor do que marcava, né? E hoje a gente vê uma série de atacantes que marcam melhor que atacam. Claro que todo mundo tem que dar a sua contribuição no momento defensivo, mas atacante, marcar melhor do que atacar é uma coisa que eu não vou entender nunca. Você tem que ter a sua colaboração, mas você não pode ter a principal característica como atacante, a marcação. E é isso que você tem visto cada vez mais no futebol brasileiro, né? Porque nos grandes times do mundo, você vê atacantes que colaboram defensivamente, mas que arrebentam quando tem a bola, né? E aqui a gente não está conseguindo entender muito bem como funciona esse processo. Mas a tendência, principalmente se for o Sampaoli, são esses jogadores de muita velocidade, de muita disposição física, de muita correria, né? Que é o que ele tem buscado. E talvez não tão técnicos, né? Porque hoje, sem dúvida alguma, ele deixou no banco de reservas. Eu não deixaria nunca. E olha que eu votei no Igor Gomes como o melhor da partida, hein? Mas eu não consigo entender como que você deixa o Alexander e o Gustavo Scarpa no banco. Eu não consigo, sim, você me desculpa. Ah, não, mas a parte tática. O Alexander, ele marca e ataca melhor que qualquer um do meio campo. Jogariam no lugar de quem, Ale, na sua opinião? Se é num mundo ideal, ele entraria no lugar do Igor Gomes, que jogou muito bem e que o Igor Gomes, pra mim, achou a posição dele, hein? Ele não é meia, ele é volante. Mas ele joga, o Alexander no paro ímpar, pra mim eu prefiro o Alexander muito do que o Igor Gomes. E prefiro o Scarpa do que o Rony fazendo a função. Embora o Rony, assim, ele não decepciona. É isso que a gente espera dele. Corre pra lá, corre pra cá, dá carrinho. Mas não vence uma disputa, uma batalha, que nem o Dudu venceu 800 batalhas no primeiro tempo, pelo lado esquerdo. O Rony não vence uma pelo lado direito, mas uma. Então, são jogadores técnicos que o Sampaoli tem, que colocou faltando 13 e 3 minutos para acabar o jogo. Então, a tendência é que ele procure essa virilidade, essa disposição, essa intensidade, mas que não necessariamente tem a ver com a parte técnica. Acho que não tem. Até completando o seu comentário, assim, acho que num time de ponta, um time grande como o Atlético, você não pode ter uma distância tão grande do titular e do reserva, entendeu? Eu acho que, obviamente você não vai ter do mesmo padrão, mas não pode ser tão distante, entendeu? A nível de você, numa saída de um atleta como o Dudu, você perder tanto, entendeu? Com a entrada do Biel. É um exemplo clássico, entendeu? Não, você tem que manter mais ou menos o nível. Aí, você olha para o banco, você não tem um centroavante para mudar uma característica de jogo, entendeu? Acho que são esses pontos que a direção tem que prestar mais atenção, né? Equilibrar mais o elenco nesse sentido, de não trazer atletas que tragam um desnível
acentuado para essa equipe, entendeu? Tem que andar equilibrado. Pô, daqui a pouco o Dudu não pode jogar, eu entro como atleta aqui que, pô, não vai ser da mesma qualidade, porque de repente é difícil mesmo, mas não perca tanto, entendeu, Cirilo? Tem que andar junto. Um elenco de Atlético, das equipes grandes Brasil afora, não pode ter atletas que destoam tanto o titular e o reserva, né? O lado esquerdo, né, Marcos? Só para ampliar o teu exemplo, estava sendo Arana... E era o melhor lado, era o melhor lado para se atacar hoje. Aí você vai de Caio Paulista e Biel, a diferença é daqui no fim do mundo. Mas, por exemplo, no meio campo, você acha que a diferença é acentuada entre Bernard e Scarpa? Alexander e Alan Franco? Hoje, na minha opinião, o Alexander seria titular também, né? Eu vejo mais equilíbrio nesse setor. Mas os caras que botam a bola na casinha, entendeu, Ale? Os caras que estão mais avançados, os caras que vão botar a bola dentro do gol, poxa, infelizmente tem uma distância. Tem uma distância. Dessa história de centroavante, fala, Cláudio. Ô, Cirilo. Não, só um detalhe. Não sei se o Marcos e o Ale, eu senti o Alexander abaixo, hein? Fisicamente? Eu acho que fisicamente eu acho que a explicação tá aí. O Franco jogou melhor fisicamente que ele. Pode ser uma explicação, sim. Mas tem uma coisa que eu falei aqui, né, Cirilo, com você. O Marcos pode falar melhor ainda sobre esse assunto. Cara, a expectativa dos caras era de jogar, né? Era de jogar a final. E eles, pelo menos assim, tecnicamente, eles tinham condição de fazer isso. Eu acho que eles estão errados, hein? Eu acho que eles têm que entrar quantos minutos forem e comer a grama e mostrar pro treinador que o treinador estava errado. Como fez o Hulk. O Hulk fez isso. O Sampaoli colocou o Hulk no banco de reservas e queria deixar o Hulk lá. Ele queria deixar o Hulk lá. Ele queria uma primeira linha que marcasse e que explodisse no contra-ataque. O Hulk foi, entrou em jogos importantes da Sul-Americana, nas 2 semifinais, foi decisivo e deixou o Sampaoli no mato sem cachorro. Pô, tem que jogar isso aí. Tem que jogar. Da história... Mas eu acho que o Scarpa e o Alexander sentiram o banco de reserva. Da história do centroavante, eu acho uma leitura importante também. Ela volta... você que conheceu o Galo em diversas eras, o Marques, dentro de campo, assim... O trabalho que o Atlético está tentando fazer de reformulação de categoria de base, né? Vamos esperar daqui a pouquinho para ver se acontece. Porque a base tem que fornecer jogadores com características para alguns momentos, né? Não para serem lançados em uma final de Sul-Americana, né? Mas para serem preparados ao longo do ano para se tornarem alternativas mais vistosas, né? O centroavante que o Atlético contratou para esse ano foi o João Marcelo. Foi uma captação no último ano de base. Inclusive, recentemente, ele estava jogando base. Teve um Atlético Flamengo de base agora no Sub-20, ele baixou para o Sub-20, meteu 2 gols lá na base e hoje não estava entre os relacionados para o profissional. Então, assim, a informação, né, Cláudio, a gente até conversa... Ele estava aqui, mas foi cortado do banco. Relacionados para hoje, para o banco de hoje. A gente conversava em outros momentos sobre a história do centroavante, por exemplo, que o Galo não tem um centroavante no elenco além do João Marcelo. O que tem, que é o João Marcelo, ninguém nunca utilizou, né? O Cuca não utilizava, o Sampaoli também não utilizou, voltaram ele para a base, meteu os golzinhos na base, mas ninguém utilizou em momento algum no profissional. Assim, na leitura... Da gestão da comissão técnica anterior, o centroavante não era necessário, né? Não queriam um centroavante, não queriam utilizar um centroavante. Mas peraí, né? Você não vai ter um centroavante no elenco, em momento não se joga mais com centroavante? Você tem que ter esse cara no elenco. Num jogo desse, Marcos? Que não seja para começar o jogo, entendeu? Mas para você montar e trazer uma estrutura diferente, entendeu? No decorrer da partida, eu acho fundamental, entendeu? E que fique claro, não tô falando do Cuca, não. Tô falando de assim, o Cuca falou, eu não vou jogar com centroavante. Beleza, irmão, mas vai ter no elenco. Não, tem que ter no elenco. Tem que ter. Esse atleta é fundamental. Você vê uma equipe bem postada defensivamente como o Lanús hoje, entendeu? O Hulk é de sair, o Hulk não é de ficar enfiado lá, entendeu? De repente, para mudar uma estrutura de jogo, eu tiro um zagueiro aqui atrás para fazer uma pressão ofensiva, eu boto um centroavante lá no meio dos 2 zagueiros, entendeu? Empurra esse time para frente, cria uma nova alternativa de jogo. Isso faltou muito pro Atlético, né? E eu tenho certeza, assim, que esse tipo de atleta faz toda a diferença. Volto a dizer, Cirilo, que não seja para começar o jogo, entendeu? Mas que ele esteja ali para uma mudança de estrutura de time. Só para ilustrar, né, Cirilo, o planejamento do Cuca, né, que foi quem começou a montar esse elenco, era para ter como centroavante o Hulk, o Rony e o Júnior Santos.
Na cabeça dele, eram essas 3 peças que ele ia utilizar na função, né? O Rony. E nenhum é esse centroavante que nós estamos falando, né, Lê? Nenhum. 9-9 não tem. 9-9 não existe. Não tem nenhum. Mas na cabeça dele era esses. Na cabeça nomes, dele, de novo, né? De quem aceitou e achou uma boa ideia. Não faz sentido. Muita coisa para ser repensada pro ano que vem. Eu te digo, tô muito curioso para as próximas semanas do Galo, cara. E na montagem do elenco, poxa, você vai me desculpar, assim. Ela não pode ser decidida 100% pelo treinador. Exatamente. Entendeu? Alguém tem que falar, professor, o senhor não está errado, não? E é cultural aqui do Atlético. O Atlético sempre teve centroavante, entendeu? Sempre teve esse atleta para mudar uma ideia de jogo, ou muitas vezes titular também, né? Então, assim, porque depois, cara, o treinador vai embora, fica as viúvas aqui, entendeu? É isso aí. Cara? E normalmente acontece, né? Exatamente. Normalmente acontece isso no futebol brasileiro, e principalmente no Atlético, né? Correto. O cara chega ali, em determinado momento, vai embora antes do contrato, enfim, vamos ver. Vamos ver quais serão os próximos passos aí.